Quem foi o rei Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele era filho de Quis e pertencia à tribo de Benjamim. Seu nome em hebraico, Shaul, significa pedido de Deus, o que muito bem se aplica ao pedido feito pelo povo de Israel por um rei, à semelhança dos outros povos. A Bíblia cita toda a vida do rei Saul. Narra desde a sua ascensão como rei em 1 Samuel 9 até o seu declínio em 1 Samuel 31. E é nesse vídeo que você vai aprender um pouco sobre a história do primeiro rei de Israel. A história de Saul aparece no primeiro livro de Samuel, no capítulo 9, e tem outros registros em 1 Crônicas, do 9 ao 10. Saul era um homem valente, corajoso, decidido e modesto. Tinha uma figura imponente, de alta estatura, sobressaía a todos acima dos ombros. Era também popularmente conhecido pela importância da sua família na tribo benjamita. A mulher de Saul se chama Ainoã, filha de Ahimaás, mas muito pouco se fala dela nos relatos bíblicos. Foi o pai de 6 filhos homens, os quais o mais famoso é o Jonatas, e os outros Abinadab, Malquissua, Isbosete, Armone e Mefibosete, e pai de 2 filhas, que é Merab e Mical, que se casou com Davi depois. Outros membros da família de Saul aparecem, como por exemplo o seu primo, Abner, general do exército, a Bíblia também cita. Como foi a escolha de Saul como rei? Israel possuía um sistema de governo teocrático, no qual Deus era o seu rei e líder supremo. Quando o povo passava por crises e guerras, Deus levantava líderes para defender e guiar o povo. Estes foram os juízes que representavam o governo de Deus entre os israelitas. Caso não havia um rei humano, o povo devia buscar socorro e salvação em Deus, o que muitas vezes não acontecia e se voltavam para ídolos. Mas Deus, na sua bondade, respondia ao clamor, dando-lhes um libertador que defendia as suas causas. Contudo, com o passar do tempo, o povo desejou ter um rei assim como todas as nações o tinham. O pedido por um novo rei aconteceu durante o período de Samuel, que foi sacerdote, profeta e último juiz que os israelitas tiveram. Esse pedido constava na mudança da forma de governo. Samuel estava velho e falhara na criação dos seus próprios filhos. O povo já não via quem os pudesse dirigir depois de Samuel. Os israelitas queriam ser como os outros povos, tendo um rei, mas ainda na função de juiz vigente, Samuel sentiu-se rejeitado e orou a Deus, mas na verdade o povo estava rejeitando o reino de Deus. Saul encontrou-se com Samuel numa ocasião em que tinha saído à procura das jumentas de seu pai. Deus mostrou a Samuel que era aquele o escolhido para ser rei sobre Israel. Samuel ungiu o rei particularmente, e depois, numa convocatória, Samuel apresentou o novo rei ao povo. O reinado de Saul. No encontro para a apresentação do rei, o povo foi separado por tribos e famílias, sendo indicado Saul, filho de Quis, da família de Matri. Saul, porém, escondeu-se no meio da bagagem, apesar de já ter sido ungido rei. Ele não queria aparecer. Dado que fisicamente já se destacava, Saul demonstrou timidez. Era um papel difícil de assumir, honroso, mas cheio de riscos. Talvez Saul temesse, se esquecendo que Deus estaria na frente, dirigindo tudo. Quando assumiu o reinado de Israel, Saul lutou contra todos os seus inimigos ao redor, contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, e contra os reis de Zobá e os filisteus, e para onde quer que se voltava, era vitorioso, conforme consta no livro de 1 Samuel 14:47. Segundo Atos, capítulo 13, verso 21, ele reinou em Israel por cerca de 40 anos. Saul foi um bom rei? Como rei, Saul começou bem, mas sua obstinação levou ao seu declínio. Dotado de boa aparência física e nascido numa família de posses, Saul começou a reinar com humildade. Se achava indigno de ser rei. Chegou a se esconder quando sua tribo e família foram sorteados, sendo ele escolhido por Deus. Nessa primeira fase, Saul recebeu o Espírito de Deus, e com isso teve o seu coração transformado. Chegou até a profetizar junto dos profetas.
venceu muitas batalhas, mas com o passar do tempo sua exaltação subiu à cabeça. O seu caráter se deteriorando e suas práticas se tornando cada vez mais erradas. As falhas de Saul. Saul recebeu ordens claras do profeta Samuel, que falava em nome de Deus, mas a desobediência o deixou em apuros, fazendo com que perdesse a coroa real. Saul desobedeceu e ofereceu sacrifícios. Essa não era a função de um rei, somente os sacerdotes o faziam. Samuel mandou que Saul esperasse 7 dias, mas achando que Samuel não viria e temendo o exército filisteu que se aproximava, Saul decidiu oferecer os sacrifícios no lugar de Samuel. Tudo não foi capaz de esperar segundo a palavra do profeta. Saul deu sinais de não ter confiança em Deus. Ele desobedeceu demonstrando uma fé imatura e pagã, apresentando sacrifícios para obter a ajuda rápida de Deus. Também Saul havia levado o povo a fazer um juramento insensato, de não comer nada naquele dia. Isso levou a erros piores. O povo exausto e faminto começou a comer carne de animais com sangue, o que era proibido. Saul demonstra mais uma vez que a sua relação com Deus se baseava na barganha, sacrifício em troca de vitórias, mas para Deus melhor é obediência do que sacrifícios, conforme Samuel diz em 1 Samuel 15:22. E além disso, impulsivamente jurou matar o próprio filho. Saul, indignado, teria matado o próprio filho Jonatas, o grande líder da batalha vitoriosa contra os filisteus, na sequência do seu voto tolo. Saul tentou descobrir um culpado de algum erro, por Deus não respondê-lo. Jonatas, filho de Saul, comeu mel encontrado no bosque, pois não tinha ouvido o voto do pai. Mas Deus poupou Jonatas, através da intervenção do povo, que não permitiu Saul matá-lo. Numa outra ocasião, tentou novamente matar seu filho com uma lança. Saul também mais uma vez desobedeceu uma ordem direta de Deus, poupando o rei de Amaleque, animais e tudo mais que era bom. Saul pôs todo a perder com mais esse ato de desobediência. Deus rejeitou a Saul como rei. Depois disso, Samuel ungiu Davi como rei. Ele também matou todos os sacerdotes da cidade de Nob. Transtornado pela sua obstinação contra Davi, Saul mata todos os 85 sacerdotes do Senhor da cidade de Nob. Ele imaginou que estes estivessem a conspirar com Davi, por isso também matou homens, mulheres, crianças e animais dessa mesma cidade. Tamanha era sua fúria e a sua crueldade. E além disso, ele consultou uma médium em Erdor. Outra terrível atitude de Saul foi a de buscar auxílio no ocultismo. Apavorado com a ameaça dos filisteus, Saul buscou a Deus, mas não obteve resposta. Samuel, o último sacerdote e juiz, havia morrido. Então Saul se disfarçou e buscou uma feiticeira, na intenção de conseguir falar com Samuel e ser encorajado. Essa prática de buscar os mortos é algo abominável por Deus. Mais uma vez, ele ouviu que o seu reino seria dado a Davi e ele seria derrotado pelos filisteus. A morte de Saul. Saul sucedeu-se em meio a uma batalha com os filisteus no monte Gilboá, depois de ter atingido gravemente por flecheiros inimigos. O rei Saul pediu que seu escudeiro o ferisse com sua espada para o matar. Como seu ajudante recusou-se a matar o seu próprio rei, Saul lançou-se sobre a sua própria espada, cometendo suicídio. Ele temia ser torturado em espetáculo público pelos filisteus. O escudeiro se matou da mesma forma, quando viu Saul morto. Essa morte trágica mostra como as decisões insensatas de Saul, além de sua desobediência sem arrependimento, o levaram a um triste fim. Nesse cenário de derrota e tristeza e dor intensa, a vida do primeiro rei de Israel, ele e seus 3 filhos, Jonatas, Aminadab e Malquissua, morreram no mesmo dia. E assim findava a triste história do primeiro rei de Israel, que tinha tudo para ser um ótimo rei, mas preferiu confiar em si mesmo do que em Deus. Uma coisa que aprendemos com Saul é que não importa se a pessoa parece uma boa pessoa ou parece ser um bom homem, mas como dizem, dê poder a um homem para que ele mostre sua verdadeira face. Que isso aí ensino seja de grande valia para nós, para que nunca venhamos deixar o poder subir nossas cabeças e que devemos sempre ser dependentes de Deus.